bom dia, Jairo, sempre o primeiro a chegar, hein, Jairo? Bom dia, companheiro fiel. Opa, dei uma chutada aqui no ring light, no pedestal. Bom dia, Carol. Vamos lá então, hoje Thanks God Every Day, de sexta-feira, último dia da nossa reflexão na semana, né? Bom dia. Hoje eu confesso pra vocês, eu tô até um pouco emocionada, né? Eu tive um encontro amoroso aqui agora com meu amado. Ele falou tantas coisas comigo e eu fiquei realmente emocionada. É tão interessante nessa relação de amor com Deus, é tão maravilhoso, e Ele fala com a gente na hora que você menos espera, né? Hoje mesmo foi assim, né? Eu tava tão despretensiosa, bom dia, minha amiga. Eu tava tão tranquila, despretensiosa, e de repente Ele vem e fala umas coisas, me leva para alguns lugares, e eu fico muito assim, se eu me emocionar um pouco hoje, é normal. Então vamos lá, né? Mais uma parábola para nós hoje. Vamos falar hoje das 10 virgens. Mateus 25. Mateus 25. E eu vou saltando alguns versículos, né? Mas vamos lá. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 25. Bom dia, João. Bom dia, Meirinha. Sejam bem-vindos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E à meia-noite, já no versículo 6, e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que os nossos lampiões não sejam apagados. Bom dia, Ivane, bom dia. Bom dia com muita alegria. Essa parábola é uma parábola muito rica, né? Dá pra gente falar muito dela, assim, mas hoje o que eu queria tirar dessa parábola para nós aqui é mesmo a questão da vigilância, né? Eu tô vendo tanto assim, tá tão claro pra mim e acho que tá claro pra você também, mas muitas pessoas não conseguem perceber ainda o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento de tanta graça, nós estamos vivendo um momento tão especial do cuidado de Deus por nós, e nós podemos correr o risco de perder o time, né? O que aconteceu com as 5 virgens chamadas de imprudente é que elas perderam o time. Elas tinham vontade, elas foram atrás, elas se posicionaram em determinado momento, mas elas perderam o tempo certo de se apresentar, né? De se posicionar. E é isso que meu coração chega a doer, de perceber que muitas pessoas estão perdendo o time agora, né? Nós estamos vivendo um tempo tão diferente, em Deus, e tem uma lágrimazinha querendo sair aqui. Realmente eu fiquei emocionada de ver, assim, de primeira gratidão a Deus por me acordar nesse tempo, né? Durante tanto tempo eu estive afastada dessa intimidade com Deus, mas deu tempo, né? Deu tempo dele me trazer de volta, dá tempo para você, dá tempo para mim ainda, né? Pra gente buscar essa intimidade. Deus não quer nada diferente disso. Bom dia, Elielza, seja bem-vinda. Deus não quer nada diferente disso, sabia? Deus não quer nada diferente de intimidade, de relacionamento. Neste tempo, não. Mas vai vir um outro tempo, quando o noivo chegar, né? E aí abre um novo tempo, uma nova dispensação. E quem não tiver o óleo neste momento, vai perder o tempo. E vai para um outro tempo despreparado, né? Então essa que é o chamado para nós agora, né? Então o que Deus quer para nós agora? O que Deus quer nesse tempo? Deus quer relacionamento para ajustar as coisas. Nós falamos essa semana tanto sobre o reino, né? É chegado o tempo, né? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E é essa dispensação que nós vivemos agora, é essa linguagem que nós vivemos agora. Só que se nós ficarmos ainda presos a coisas do passado, a gente perde o tempo, o time certo, né? A gente perde. E nós podemos correr o risco de não alcançar o melhor de Deus para este tempo, por não discernir que tempo é este, né? Mas aí você for falando, mas que tempo então é esse, né? E a boa notícia é que não precisa ser muito inteligente, não precisa ser uma pessoa que conhece a Bíblia de ponta a ponta, não, só basta ser uma pessoa que está aberta para Deus falar.
aberta para essa intimidade. Deus fala de um por um, lindo isso, né? Deus fala também em comunidade, como nós estamos aqui esses dias todos, né? Em comunidade, né? Todos nós juntos nesse horário, ou mesmo quem vê depois também, nós fazemos parte de um povo, né? Nós somos um povo que se encontrou, que se conectou, e aqui nós falamos das coisas do alto, aqui nós recebemos as palavras de Deus. Também quando você vai em algum outro lugar, na igreja, onde você gosta de ir, também você está nisso. Mas o mais importante, as maiores revelações, aquelas revelações que vêm de dentro para fora, elas vêm no quarto, né? No secreto, na intimidade. Essas são as maiores revelações. Às vezes a gente fica esperando que nós vamos num grande lugar, vamos ouvir uma grande pregação, nós vamos ler um livro, tudo isso é muito importante. E tudo isso vai colocando mais lenha na fogueira, né? Nessa fogueira do amor que nós temos com Deus, com o nosso amado. Mas na verdade, o mais importante de tudo, muitas vezes nós esquecemos o óleo, E o óleo é no íntimo, é na intimidade, é no um a um. Aí você fala, mas André, eu não consigo ouvir, eu não consigo sentir. Não tem problema, se posicione. Provavelmente, se você não consegue ouvir a Deus, é um bloqueio de religiosidade, ou é um bloqueio de não merecimento, né? Às vezes nós pensamos tanto, nós preocupamos tanto com o pecado, tá, nós devemos sim querer ser cada dia mais corretos diante de Deus, sim, isso tem seu valor, né? Mas tem seu valor para nós aqui na Terra, porque de verdade Deus não está preocupado com o seu pecado, né? Isso que é o mais chocante, porque aí choca com tudo que nós ouvimos a vida inteira dentro das igrejas, né? Na nossa religião, nas religiões nós passamos. Então Deus, Ele deixou muito claro, dos seus pecados eu não guardo lembrança. E muitas vezes nós ficamos longe do nosso amado, longe desse relacionamento por conta do nosso pecado. E sim, eu digo de novo, você pode buscar isso, você pode buscar se melhorar, você pode buscar, enfim, pecar menos, você pode fazer o que você quiser. Mas na verdade, essa não é a preocupação de Deus. Não. Do seu pecado eu não guardo nem lembrança. Como é que Deus vai se preocupar com o nosso pecado se Ele não está nem lembrando do nosso pecado? Olha que coisa louca, né? Mas na verdade isso é o tempo que nós estamos vivendo. Sim, Nádia falou, né, o bloqueio de paternidade, com certeza, né? Inclusive na semana que vem, hoje nesse encontro forte que eu tive aqui, eu me comprometi com Deus de falar pra gente, né, pra nós, pra mim, pra você, falar sobre bloqueio semana que vem. Semana que vem, todinho, nós vamos trabalhar sobre bloqueios, né, e nós vamos pegar algumas dicas, assim, de como quebrar alguns bloqueios, de como resolver alguns bloqueios. Porque, de verdade, se nós continuarmos nos nossos bloqueios, o que são bloqueios, né? São arquivos que estão dentro de nós que nos fazem interpretar o mundo de determinada forma. Então quando a gente está falando aqui, nós podemos ter relacionamento com Deus, eu posso encontrar com o meu amado, eu posso conversar com Ele, eu posso ouvir Ele. Quando eu falo isso, muitas vezes você recebe e você responde com o seu bloqueio. E o seu bloqueio pode ser esse, eu não consigo ouvir. Eu nunca tive intimidade com Deus, qualquer coisa parecida. Tudo isso é uma resposta, não é a resposta do seu coração, é a resposta do seu bloqueio. É a resposta do seu bloqueio, que pode ser de paternidade, como o Nádia lembrou, pode ser de não merecimento, pode ser de religiosidade, e aí nós perdemos esse tempo. Né? Então, uma coisa muito importante dessa parábola que ela traz para nós é isso, nós não podemos perder o tempo, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem, nós não sabemos quanto tempo mais de oportunidade nós teremos. O que nós sabemos é que esse tempo da graça, ele começou há muito tempo atrás. Ele não começou agora, não é um movimento que está vindo agora com a internet, né? Na verdade, o tempo da graça ele veio com Jesus. Então Jesus veio e ressignificou tudo. Deu novo significado, né? Mudou tudo. Ele pegou os 10 mandamentos e falou, não, fica só com esses 2 aqui que está tudo certo. Né? Então Jesus veio e mudou tudo isso aí e nos colocou num tempo diferente, que é o tempo da graça. Mas muitos de nós, apesar de que isso começou muito antes de nós nascermos, nós já nascemos muitas vezes dentro dos bloqueios. Por quê? Porque nós nascemos já no bloqueio dos nossos pais, né? Então, por exemplo, se eu ou você, se eu fui rejeitada, ou se você foi rejeitada, ou se você não teve o amor do pai, então na verdade você já está ali indo para a vida, mas vindo de um bloqueio que não é nem seu, era dos seus pais, que talvez eram dos seus avós, né? E com isso, nós podemos correr o risco, nós estamos correndo o risco de, como as 5 virgens imprudentes, não ter
o óleo suficiente para esperar o noivo. E isso é que é muito grave. Então nós somos chamados nesse tempo para um transbordo. André, o que seria esse transbordo, né? Nós somos chamados nesse tempo para, sendo curados, né? De todos esses bloqueios, de tudo isso que nós vivemos, que a gente alcance a plenitude, como nós vimos muito essa semana. Então nós vimos lá desde o início da semana, né? Falando sobre o grão de mostarda, né? O grão de mostarda que é tão pequenininho e vai chegar numa exponencialidade, uma árvore muitas vezes maior do que o tamanho dele. Então nós temos esse tempo para acessar isso, a exponencialidade, para pegar o todo. Então se eu tenho já vida plena nessa área, nessa outra área, porque eu não fecho os olhos, porque tem também essa área, tem essa área. E quando eu alcanço a plenitude, isso automaticamente cai para cima dos outros, né, como bênçãos. Porque se eu acesso um lado da minha vida, a plenitude, eu acesso o reino de Deus naquela determinada área, eu falo disso sem sofrer, eu falo disso naturalmente. Eu abro a minha boca e transborda. Por que transborda? Porque eu estou cheia. Eu não tenho como me esforçar para transbordar na vida dos outros. Eu só transbordo se eu estiver cheia. E cheios fala de plenitude. E plenitude fala de reino. Então nós temos acesso ao reino de Deus, que é plenitude. Para quê? Para estando totalmente cheio da bênção, do favor, da plenitude, de tudo que Deus tem para a minha vida, isso vá para os outros naturalmente. Eu não me esforço em transbordar. Porque é natural, quando nós estamos cheios, derrama, né? Então eu tô aqui de novo com meu chazinho aqui, né? Então tá aqui numa quantidade que não tá transbordando. Mas se eu continuar jogando aqui, eu não preciso me esforçar para que ele transborde. Ele vai transbordar. É natural. Então eu preciso entender que alcançar tudo o que Deus tem para mim não é só sobre mim. Quando eu falo, por exemplo, dinheiro é um negócio, tem muitos bloqueios em relação ao dinheiro, né? O dinheiro é talvez uma das coisas que mais trouxe bloqueio para todo mundo, junto com religiosidade, que tem tudo a ver também, né? Então quando eu penso que o dinheiro, não, eu só esse pouquinho aqui, eu só quero sobreviver, eu só quero um pouco de conforto. Eu não estou pensando que o dinheiro é para nós, que a prosperidade é para nós, eu penso que é só para mim. Então eu preciso... Amém, amém, Jairo. Eu não preciso do suficiente para viver. Não, porque se eu falar eu quero o suficiente para viver, eu estou falando só de mim. E no máximo, talvez das minhas filhas, né, da minha família. Mas quando eu falo eu quero tudo o que tem para alcançar, eu estou falando que vai ter tanto que vai transbordar. Isso é o reino de Deus. Então é chegado o tempo, é chegado o reino de Deus sobre nós em todas as áreas da minha vida. Então se eu também estou aqui com a saúde debilitada, eu não tenho energia, eu vivo comendo porcarias, eu estou acima do peso. Então o meu copo, a minha xícara, talvez esteja aqui, 2 dedos só da minha saúde. Eu só tenho um pouquinho aqui, eu estou viva, mas eu estou acima do peso, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou sem energia. Por quê? Porque eu estou viciada nas comidas ou em outras coisas erradas, né? Erradas pro meu corpo, não é errado para as regras, não, é errado pro meu corpo. Então eu fico aqui, como que eu vou transbordar? Quando chega alguém perto de mim e fala que tá mal também fisicamente, eu só vou dar um confere na fala dela, né? Não, tipo, se você tá mal, eu também tô mal, tá tudo certo. Mas quando eu tô respirando saúde, eu tô no meu peso, eu tenho energia, não importa a minha idade, não importa a minha condição, mas eu estou transbordando saúde. Qualquer pessoa que chegue perto de mim, o que ela quer? Ela quer doença? Não, ela quer o que eu tenho. Ela quer saúde. Então em todas as áreas da minha vida, no relacionamento, no casamento, na educação de filhos, no desenvolvimento pessoal, em todas as áreas. Então o reino de Deus é chegado e nós somos os trabalhadores da última hora. E nós somos convocados para quê então? Não é para sair por aí pregando, não. Às vezes a gente tem uma ideia ainda antiga, né? Do que é falar do reino de Deus. Falar do reino de Deus é testemunhar o favor de Deus. Então eu falo naturalmente, as palavras elas saem naturalmente.
E a palavra de Deus, que é o que me alimenta, o que me dá força e o que me dá certeza de que eu tenho direito de todas as coisas, essa palavra que eu medito dia e noite, mas não é porque eu saio com a Bíblia debaixo do braço por aí dia e noite, não. É porque eu vivo ela, tá no meu coração. E eu acesso o melhor de Deus, o bom de Deus, o tudo de Deus em todas as áreas. E eu falo naturalmente disso. É isso que você é chamado para isso. Eu sou chamada para isso. Para transbordar o amor de Deus, o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida neste tempo. Mas para isso nós precisamos de 3 coisinhas muito importantes que eu tenho batido sempre aqui nessa tecla, mas vou repetir para a gente fechar essa nossa reflexão sobre Canaã, né, sobre o reino de Deus. Primeiro, nós temos que buscar esses desbloqueios. Porque se eu sou bloqueado em religiosidade, em sexualidade, em paternidade, eu sou uma pessoa travada. E aí não tem como Deus agir através de mim, porque eu tô toda travada, eu tô cheia de regras. E essas regras, elas não são regras que me fazem bem, elas são regras que respondem aos meus bloqueios, que respondem aos meus arquivos, que estão tudo arquivado, né? Bloqueios, na verdade, é resultado das nossas experiências. Então por isso que semana que vem nós vamos falar sobre bloqueio, que nós precisamos resolver essas questões. E é tão interessante que essas questões, elas foram plantadas lá na infância. Hoje eu quebrei um muito bacana, acho que semana que vem eu conto pra vocês. Muito bacana, né? Hoje eu ouvindo, falando com Deus e Deus me levou numa situação que eu tava já orando por isso há algum tempo, né? Um bloqueio que tava em mim ainda, que eu achei que tava resolvido, mas hoje a gente veio e ó, cortou tudo, quebrou tudo, derreteu tudo, né? Que o sangue de Jesus faz isso, ele derrete tudo, não fica nada, né? Na frente dele. Então, primeira coisa, nós temos que voltar para esses bloqueios, olhar eles com amor, com carinho e resolver eles. Foi perfeito, hoje foi muito doido, né? E aí, por isso que eu tô assim, eu tô com vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo. Eu tô numa loucurinha aqui. E ó, a segunda coisa que nós temos que buscar urgentemente é ativar nossa identidade. Ativar nossa identidade, né? Hoje eu tava ouvindo uma live mais cedo do Pablo Marçal e ele fez uma pergunta que mexeu muito comigo, né? Como é que Deus te vê nessa hora, né? Deus olha pra você agora, como é que Deus te vê? Isso mexeu muito comigo, né? Eu fui pensar, né? Fui pensar como é que Deus me vê, e aí veio um monte de outras coisas junto com isso, né? Como que Deus te vê, pensa que loucura, né? Como você se vê é uma coisa, como seus pais te veem é outra coisa, como seu cônjuge te vê é outra coisa, seus amigos, mas como é que Deus te vê? Né? Então é muito doido isso. Então ativar a identidade, nós precisamos ativar rapidamente essa identidade, saber quem nós somos e como consequência disso tudo, de resolver os bloqueios, ativar a identidade, responder ao propósito. Então muitas vezes nós estamos trabalhando por trabalhar. E quando nós trabalhamos, nós cansamos. É isso mesmo, filiação nível hard, aí na raiz mesmo. Quando nós só trabalhamos, nós cansamos. Nós precisamos de férias, nós precisamos descansar, nós precisamos do sextou. Hoje é dia, né? Quem tá só trabalhando fora do propósito precisa sextar hoje. Precisa entrar numa anestesia hoje do sextou e sair só no domingo com muito sofrimento. Mas quem responde ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, é leve. Porque não é um trabalho. Na verdade, é uma resposta ao reino de Deus. E tudo fica leve. Tudo fica leve. Parece muito Alice no País das Maravilhas, né? Eu falando desse jeito. Mas aos poucos nós vamos acessando essa verdade. Aos poucos, cada um de nós no seu tempo vai tocando nisso, acessando isso e trazendo isso para nós, né, como uma realidade mesmo, uma realidade espiritual, uma realidade almática, né, e uma realidade física. Meu corpo não cansa. Por que meu corpo não cansa? Porque eu respondo ao propósito, não estou trabalhando para pagar as contas. É essa que é a diferença, né? Então tudo isso é o que nós vamos falar também na semana que vem. Mas quem não assistiu todas as lives dessa semana, na verdade nós estamos fechando hoje um ciclo de 15 lives. 15 lives, né? Então primeiro nós falamos sobre a escravidão. E quando nós voltamos no bloqueio, nós vamos voltar um pouco na escravidão, porque a escravidão na verdade são bloqueios, né? Então falamos muito sobre viver na escravidão e muitos de nós vivem na escravidão ainda em algumas áreas. Depois falamos sobre o processo, que foi a questão de ir para o deserto e deixar Deus nos levar nesse processo. E o processo tem início, meio e fim. E nós fechamos essa semana agora falando sobre o reino. O que é o reino, né? E nós usamos as palavras para a gente entender, para acessar. Não é só para entender para acessar, para ter essa revelação. Se você não viu, tá tudo gravado aí, tá no YouTube, tá aqui no Instagram, né, nas séries certinhas aí. E é importante a gente ir abrindo esse horizonte e entendendo o que Deus tem para nós nesse tempo.
é chegado o reino e nós somos os trabalhadores da última hora. Obrigada por você ficar aqui comigo. Se você não estivesse aqui, eu não estaria também. Então, obrigada pela sua companhia. Você faz parte disso junto comigo. Obrigada por encaminhar para as pessoas, por ouvir, por comentar. Obrigada por me dar feedback. Obrigada por estar junto comigo nesse propósito de chamar mais pessoas, porque nós precisamos de trabalhadores, porque a ceifa é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Deus te abençoe e até segunda-feira falando de bloqueios, desbloqueios, se Deus quiser.